falaremos de karma e dharma. É comum, especialmente diante de episódios de sofrimento, as pessoas comentarem: é meu karma, ou estou pagando dívidas passadas. Afinal, em que consiste esse karma tão popularizado pelas pessoas? E dharma, acaso é o seu oposto? Para melhor explicarmos o significado desses termos, convém analisarmos um maravilhoso poema épico da Bhagavad Gita, que é uma das partes do Mahabharata, texto sagrado fundamental do hinduísmo, considerado a Bíblia do Oriente, que contém diretrizes básicas para o destino espiritual da humanidade. Também conhecida como Sublime Canção da Índia, ou Canção do Senhor, a Gita remonta ao tempo dos Vedas, há cerca de 5 milênios antes da era cristã, e é um dos textos sagrados mais antigos da história, 7.000 anos aproximadamente. Um jovem príncipe indiano de nome Arjuna viu seu trono tomado por seus parentes e vai em busca de reconquistá-lo. Mas em pleno campo de batalha, em seu carro de guerra puxado por 4 lindos cavalos brancos, desanima e baixa suas armas, hesitante. Afinal, que felicidade teria se lograsse exterminar o exército inimigo onde via irmãos, primos, parentes e amigos? Reconquistar soberania, prazer e glória à custa do sangue dos próprios parentes? Assim, desolado, confuso e fraco, chega mesmo a pensar que melhor seria deixar-se trucidar pelos adversários, seus pseudo-inimigos. Pelo menos não carregaria a culpa de tantos assassinatos. Logo, é socorrido por Krishna, sublime avatar, que desce do plano espiritual. Krishna é cultuado pelos hindus como salvador e representante da divindade suprema. Assume a direção do esplêndido carro de guerra de Arjuna, porque Krishna também significa condutor, e o leva para o meio do vale de guerra entre os 2 exércitos, onde travam a batalha épica. Arjuna, simbolicamente o homem em evolução, fraqueja diante de seus inimigos, que constata serem seus próprios parentes. Krishna, vendo-o assim acabrunhado e hesitante, exorta suas qualidades de guerreiro e o incentiva a lutar, enfrentando o combate. A angústia e o desespero de Arjuna se vê retratado em vários versos ou versículos da Gita, que são chamados slokas, como se vê no capítulo 1, versículo 29, no texto tradicional de 18 capítulos. Mal me tenho em pé. Ardem-me em febre os membros. Confusos estão meus pensamentos. A própria vida parece fugir de mim. Os heróis mencionados na batalha épica da Gita representam forças intelectuais, faculdades, paixões, artes e ciência. Os carros de guerra são seus próprios corpos físicos. As forças inferiores servem ao egoísmo e ao instinto cego. As superiores
representam a harmonia com a vontade divina. Místicos e pensadores existem que consideram os parentes que Arjuna vê no outro exército, os predicados, as qualidades do egoísmo, as qualidades negativas do egoísmo, e por isto Krishna o incentiva a combater esse egoísmo. Aliás, sob esse enfoque, pode-se comparar a Gita com o Gênesis de Moisés, narrado no Pentateuco do Velho Testamento, onde o sopro de Deus, o eu divino, derrotado pelo sibilo da serpente, o ego, é convidado a reconquistar seu reino divino, esmagando a cabeça dessa serpente sublimada. Em outras palavras, Arjuna é o homem em progressão, como nós, o grosso da humanidade. E Krishna é o eu superior, em sânscrito o Atman, o Deus em nós, que Jesus chamava Reino de Deus, tesouro oculto, pérola preciosa. Para a filosofia oriental, toda atividade do homem profano apegado à matéria é dramática, plena de culpa ou karma. Porque quem age é o ego, e praticamente tudo que o ego faz é necessariamente negativo, contaminado de maldade. O termo karma significa ação no plano físico. É o nosso agir cotidiano. Na metafísica, no terreno espiritual, karma é a lei da causa e efeito, também conhecida como lei do retorno. Uma concepção mais esclarecedora para esta lei pode ser encontrada em um texto do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Tudo o que o homem semear, isso mesmo ele terá de colher. Da qual se depreende que Deus, em sua suprema justiça, deixa ao homem o poder de escolha, o chamado livre-arbítrio, pelo qual pode ele agir de forma reta, conforme sua natureza divina, seu Cristo interno, seu Atman, ou portar-se como um semideus, separado do seu Criador, rebelando-se contra ele e acumulando-se de faltas que, segundo a lei de causa e efeito, deve resgatar, nesta ou mais comumente em outras vidas, ficando preso na lei de nascimentos e mortes, no chamado samsara, conforme a linguagem oriental. Assim, diante do dilema de agir e onerar-se de culpa, a ser resgatada por meio de reencarnações sucessivas, e não agir e preservar-se de culpa e do ciclo reencarnatório, grande parte da filosofia oriental optou pelo não agir, pela inatividade, pela meditação passiva para não aumentar o débito negativo do karma. É comum encontrar-se no Oriente muitos homens que se afastam da matéria, dão a Deus as coisas do mundo, vivem como verdadeiros mendigos e dedicam-se a profundas e místicas meditações, enfurnados em florestas e cavernas. Não é isto, contudo, o que a Bhagavad Gita, através dos ensinamentos de Krishna a Arjuna, ensina, mas sim a busca da suprema sabedoria. Krishna ensina a Arjuna que existe uma espécie de caminho do meio, uma saída para a tragédia do falso agir, que é o agir por amor ao ego,
e o não agir, a total inatividade para evitar o cometimento de débitos. A solução é o reto agir, que é o agir por amor ao eu central. Em sânscrito, como já dissemos, o Atman, o Deus em nós. Ainda que através do pequeno eu, o ego, também chamado de Aham, que serve de veículo, canal das águas vivas da fonte da essência divina. O ego não deve ser morto, aniquilado. O ego pode ser um amigo. Aliás, na crença oriental costuma-se dizer que o eu ama o ego, que este é mau senhor, mas que pode tornar-se, uma vez integrado no eu, um bom servidor. Todo o ensinamento de Krishna Arjuna na epopeia da Gita é no sentido de que o homem busque o autoconhecimento místico, vertical, condição indispensável para tornar possível a autorrealização oriental. Desculpe, a autorrealização horizontal, ética, do chamado reto agir. O homem não precisa isolar-se do mundo profano para evitar o acúmulo de culpa. Basta viver de acordo com o Dharma, com retidão, conforme as leis superiores. Deus não proíbe o uso de coisas materiais necessárias para as circunstâncias da vida, mas sim o abuso delas. O reto agir por amor ao Cristo interno, ao Atman, não só não cria uma nova culpabilidade no presente e no futuro, mas neutraliza o falso agir do passado, liberando assim o homem do seu samsara, de débitos da chamada roda das reencarnações. E para que o homem possa assim agir, em conformidade com o Dharma, em busca da sabedoria, deve conhecer antes o que seja esse eu. Deve conhecer a verdade sobre si mesmo. Aliás, como ensinou mais tarde a filosofia grega do conhece-te a ti mesmo e o próprio Cristo em seu sublime Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para tanto, o homem deve buscar a meditação e a oração constantes, em períodos de isolamento e silêncio auscultativo, esvaziando-se o mais possível das coisas do ego e fortalecendo o seu eu interior. Assim, carregada a bateria, digamos, do eu superior, com reiterados e constantes períodos de meditação, pode o homem, que assim procede, agir eticamente no mundo, solidário com seu próximo e em plena harmonia com o mundo de Deus. A sublime e profunda canção da Índia ajuda-nos, assim, a responder às questões: eu sou meu eu central ou eu sou meu ego periférico, separatista, antidivino? Quais desses dois eus pode me livrar das minhas frustrações e garantir minha paz e felicidade? Óbvio que ceder aos caprichos do nosso amado e pequeno Deus do ego é o caminho mais fácil e confortável, nos garante os prazeres deste mundo e da carne e da matéria, luxo, luxúria, bens materiais e gozos imediatos, sensações que os homens profanos apreciam, que é poder, prestígio social, fartura e abuso alimentar e tantos confortos ilusórios oferecidos pela serpente alegórica do Éden.
infelizmente, e como já previa o Divino Mestre, a serpente do ego, até agora, está vencendo esta batalha. E a considerar os males e maldades imperantes no mundo atual, isto continuará acontecendo ainda por muitos séculos. Mas Jesus já previa que assim aconteceria, conforme o Evangelho de João 12, 14 e 16, afirmando: o príncipe das trevas tem poder sobre vós. Sobre mim ele não tem poder. É ainda uma pequena elite no sentido de pequeno número de pessoas, de iniciados, os que vivem verdadeiramente o espírito do seu Evangelho e o espírito da Gita, que nos oferecem uma alternativa segura para a serenidade e a paz verdadeiras. Seguir a lei do Dharma, agir de forma honesta e ética, respeitar as leis e os semelhantes, ser caridoso, solidário, amável e bom, buscar a sabedoria. Nem sempre é fácil. Tortuoso é este caminho, como também advertia Jesus. Mas é o único e mais seguro caminho para a autorrealização redentora, para enriquecer a alma de valores positivos. E é por isto que estamos aqui, nesta vida. E, acima de tudo, viver o amor de Deus. Quando um só homem atinge a plenitude do amor, dizia Mahatma Gandhi, neutraliza o ódio de milhões.